A pessoa, para ter certeza que Deus operou na vida dela, ela tem necessidade dela ter fé? Ela é motivada na expectativa. Então, quando eu digo assim, olha, a fé mostra a realidade daquilo que você espera, a pessoa começa a pensar o quê? Olha, se eu tiver fé, eu vou ver aquilo que eu quero ver. Ah, então eu vou poder ver um anjo se eu tiver fé, entendeu? Eu vou poder ver Deus se materializando aqui diante de mim, eu vou poder ver tal coisa se eu tiver fé. Será que a fé está querendo dizer isso aí, irmãos? A fé me mostra a realidade daquilo que eu espero. A realidade disso, quando ele olhar para aquele que revela essa realidade. Porque a fé vem para revelar para mim uma realidade que eu não via, igual está escrito aqui, que eu não conhecia, que eu não acessava. Então a fé, ela abre para mim a condição de enxergar coisas que eu não enxergava, primeiro, a respeito de Deus e segundo, a respeito de mim mesmo. O irmão Paulo pediu a palavra também, irmão Paulo. Boa noite, pode falar à vontade. Esse assunto aí é muito interessante aí sobre a fé, e sempre a gente pensa que tem uma pessoa que tem mais fé, né? Quando cita ali, né? Quando Jesus cita ali Abraão, né? Homem de, né? Íntegro, de muita fé, né? Aí pensa, poxa, se eu tivesse a fé de Abraão, né? Sempre a pessoa pensa, né? Que uma pessoa tem mais fé e a outra tem menos fé. E, na verdade, não é isso que acontece. A Bíblia diz que todos receberam uma medida de fé igual. Não, todas receberam a mesma medida. O que acontece aí? Por que umas pessoas, pela fé, faz muita coisa e outras pessoas parece que não têm fé? Aonde que está o mistério por trás disso? O mistério está o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse assim como um corredor, um atleta, ele exercita para que cresça massa muscular, para que ele esteja, né, o seu corpo físico, né, bem exercitado, assim exercitai a vossa fé. Então, a nossa fé, ela é exercitada como? É ouvindo e praticando. Então, se nós ouvimos a instrução divina e não praticamos, nós não estamos exercitando a nossa fé. Então, aí, nós exercitando a nossa fé, vai aumentar a nossa fé? Não, na verdade, não vai aumentar. Vai continuar o mesmo corpo, mas só que um corpo com força para derrubar muralhas. Então, isso é o exercício da nossa fé. Tem uma parte na Bíblia que o apóstolo Pedro vê Jesus vindo caminhando sobre as águas e ele pensa que é um fantasma. Ele disse, é um fantasma. E Jesus disse, não tenho medo, sou eu. Aí o Pedro disse, mas se é tu mesmo, então manda para que eu vá ao teu encontro. E o Pedro pega e sai caminhando por cima das águas. Só que quando está numa altura, ele viu que ele estava caminhando sobre as águas, ele sentiu medo. Aí Jesus pegou e tomou ele pela mão e disse assim, homem de pequena fé, por que tu duvidou? Então, o problema é na dúvida. Então, todos nós somos de pequena fé. O problema está onde que nós duvidamos. Então, se nós tiver dúvida acerca de qualquer coisa, é que as coisas não vão acontecer. Se nós duvidar, o Pedro, quando ele não duvidou, ele caminhou pela água. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. Aí Jesus vai lá e não diz, homem, por que tu teve pequena fé que tu... Não, homem de pequena fé, por que tu duvidou? Então, a dúvida é que é o problema. Quando ele diz assim, se tu tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda e dirás a esse monte, levanta daqui e precipita até lá, se tu não duvidar, tu verá isso acontecer. Então, quer dizer, a fé, não, ela pode ser um grão de mostarda. A pequenininha, a mesma medida que todas as pessoas receberam.
mas o problema está na dúvida. Em Hebreus 11, lá, né, que é onde fala sobre a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova de fatos que não se vê, né? Mas em Hebreus 6 diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que ele existe e que vai recompensar todos aqueles que a buscam. Então, o segredo está em acreditar. Então, como o irmão fez a pergunta no começo, ele fez a pergunta ali, pois é, se uma pessoa, né, como é que ela vai ter, precisa ela ter fé para ver o milagre de Deus, para ver as coisas que estão acontecendo, ou para entender o milagre de Deus é preciso ter fé? Não, todas as pessoas têm fé. O que precisa é ela acreditar. Então, o problema está em acreditar. Às vezes as pessoas, o milagre, todo dia que nós levantemos, o milagre está acontecendo na nossa vida, fluindo naturalmente na nossa vida. Mas às vezes nós não acreditamos, nós olhamos tudo pelo modo natural. Tudo nós consideramos natural. Então, em Romanos, eu acho, Romanos 1 e 10, se eu não me engano, lá, que fala assim que o homem natural, ele não compreende, e embora as coisas da natureza mostra a divindade, tudo mostra a divindade, mas ele julga ser sábio, mas ele torna-se louco, porque tudo mostra a divindade, todas as coisas estão mostrando o poder de Deus, e, no entanto, ele considera tudo comum. Então, tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos. Então, a nossa fé é um ponto. A fé que está em nós é igual a de todas as pessoas. Nós nunca podemos dizer aquele irmão tem mais fé do que eu, ou aquele não. Tem irmão que exercitou mais a fé. Continua a mesma fé, assim como dizer para uma pessoa, aquele lá tem mais corpo do que eu. Não, ele tem o mesmo corpo, só que está mais exercitado. Mas continua sendo o mesmo corpo. Continua sendo um corpo, ele não tem dois corpos. Entendeu? Continua sendo o mesmo corpo. Só que esse corpo com exercício. Ele usou exercício, ele veio, mas continua sendo o mesmo. Assim é o corpo da fé. O corpo da fé é igual para todas as pessoas, mas só que aquela fé é exercitada. Exercitada, tu ouvir a palavra de Deus, tu crê que ela é verdadeira, tu ouvir a voz de Deus falando contigo todo dia, porque tu sabia que todo dia Deus fala com nós, só que nem todos estão aptos a ouvir a voz de Deus. Nem todos têm o ouvido sensível a perceber Deus falando com a pessoa. Mas Deus fala conosco todo dia, todo santo dia, Ele fala conosco. Mas só que nós não temos, por isso que tem gente que diga, Deus falou comigo. Aí diga, mas por que Deus fala com ele e não fala comigo? Não, Deus fala com todo ser vivo. Mas só que nem todo ser vivo estão com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. As pessoas não dão ouvido para Deus. E acaba não entendendo a voz de Deus. Amém, queridos? Paulo, Fala, irmão. Paulo, como disse aí a respeito da fé e do crer, está em contradição daquilo que o irmão Arlindo disse. Então, o irmão explica agora para nós aí a fé que o irmão explicou e o crer que o irmão disse. Crer em Deus, ouvir que Deus fala todo dia, está crendo. Aonde que a fé está junto com esse crer aí? O próprio texto mostra, irmão, o próprio texto mostra que a fé é uma e o crer é outro. Tem parte na Bíblia que diz assim, a fé vem por ouvir o ouvir da palavra de Deus. Mas o crer é outra palavra distinta. Nós podemos ver que se tu crer, tudo se torna possível. Não existe nada que é impossível para aquele que crê. Tudo é possível. Então, fé. Sim, mas se tudo é possível, por que tem tanta gente sofrendo? Por que tem tanta gente duvidando? Então, quando a pessoa chega num nível de acreditar no poder de Deus, ele vive de uma maneira diferente. Não, eu estou falando isso, não quer dizer que eu creio dessa forma. Então, por quê? Porque nós fomos forjados numa mente duvidosa. Toda vida nós fomos colocados na nossa mente a dúvida. Toda vida. Então nós não somos culpados por isso. Mas nós sempre temos essa dúvida, porque nós nascemos ensinados a duvidar das coisas. Então, é isso.
Mas se nós acreditar, Jesus falou, se tu acreditar, tu dirás a esse monte, levanta daqui lá, de lá, isso vai acontecer. Então, mas não é a fé, porque a fé foi dada igual para todo mundo. Não é se tu tiveres fé, tu vai fazer isso. Não. Se tu tens fé, mas se tu não duvidar, não tiver dúvida no teu coração, vai acontecer isso. Então, se tu acreditar. Então, o que acontece, irmão? Vou botar uma ilustração aí um pouco meia xoxa. Por exemplo, a pessoa vai subir o Monte Everest. Uma pessoa aí que, né, anda no gelo. O que ele começa a escalar esse monte? O que ele faz? Ele acredita que vai chegar lá no topo. Então, todas as pessoas que não acreditam que vai chegar no topo, ele não chega no topo. No meio do caminho, ele desiste. Mas aquele que tem uma confiança tão grande que ele vai chegar no topo, cara, raramente ele não consiga chegar lá no topo. Ele dá a vida para chegar no topo. Entendeu? Porque ele acredita. Ele não duvida, ele não tem dúvida no coração. Mas toda pessoa que tiver em avante, entendeu? É uma ilustraçãozinha mais ou menos aí, ó, para a pessoa entender que é isso, é nós acreditar. Se nós acreditar, nada, não existe nada que possa impedir. Tu vai, nem a tua própria vida não te impede, porque a pessoa que está escalando um monte, que quer chegar lá no topo, nada, ele mesmo sabendo que ele pode morrer, né, nessa empreitada, mas ele vai avante, né? Entendeu? É isso que é a confiança, a acreditar, entendeu? Aquela parte que Jesus Cristo disse para Tomé, que Tomé só creria que era mesmo Cristo se ele tocasse, não visse. Tocasse na chaga ali, no ferimento que foi feito com a lança, nas mãos, que foram furados os pés, tinha que tocar para ele poder crer. Já não é fé. Se for levar por esse caminho todo aí, fica complicado, hein? Jesus falou assim, Tomé, agora só porque tu me viste, tu credes? Ele disse, vem cá, então, Pedro, vem cá, Tomé, toca aqui onde que eu fui curado com a lança. Toca aqui nos meus cravos. Ele disse, não, Senhor, eu já vi, isso basta. Ele disse, Tomé, bem-aventurado aqueles que ainda não me verão, mas crerão em mim. Eles vão crer em mim. Eles crerão. Por que eles vão crer? Eles vão crer porque foi posto em cada pessoa uma porção de fé. Então, no momento que a pessoa tem uma porção de fé dentro dele, ele pode desenvolver essa fé para quê? Pode usar essa fé para muitas coisas e exercitar para muitas coisas. Agora, quando ele acredita em Deus e usar essa fé para a crença que ele tem em Deus, começa a sair o invisível, aparecer ao visível. Entendeu? Então, é isso que acontece. É nós trazer o invisível a se tornar visível. Quando o Moisés bateu lá no mar e o mar se abriu, o que aconteceu? Ele ouviu, ele foi sensível, ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus disse, Moisés, toca com o cajado na água. Agora imagina, se ele não acreditasse, ele tinha fé, portanto que ele tinha fé, que ele saiu com aquela multidão toda, sabendo que Deus ia mostrar a direção. Mas ele podia ter duvidado. Ele dizia, não, mas não, o mar não é possível. Deus pode fazer, mostrar um outro caminho, mas não abrir o mar. Isso não pode ser possível. Mas ele não duvidou, ele foi lá e botou o cajado lá e a coisa aconteceu. Então é isso. Tudo se torna possível se tu não duvidar. Agora, se Moisés batesse com o cajado duvidando, não ia acontecer. Entendeu? Por quê? Porque a dúvida, ela impede de nós ver a glória de Deus. Aí lá no Hebreus 11:6, né, fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que a buscam, né? Ou galardoador, né? Galadão é recompensa, no caso, que recompensa aqueles que a buscam, né? Então, todo aquele que busca Deus, todo aquele que
que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Então não adianta tu querer se aproximar de Deus se tu não acredita que ele existe. Tu dizer assim, eu não acredito que Deus existe, mas eu vou... Não. Daí tu não vai ter o galardão, a recompensa de Deus. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus acredita que ele existe. Então aí já não está falando mais da fé, está falando em acreditar. Então é mais Compreendi o entendimento do irmão, agradeço pela explicação que o irmão deu também. Eu gostaria que o irmão Arlindo comentasse sobre o entendimento do irmão Paulo a respeito da fé e a respeito da crença, que o irmão Paulo citou. O irmão já falou sobre isso, né, irmão Arlindo? Mas sobre o que o irmão Paulo disse aí, da fé e a crença. E nós falamos que a fé não é a crença. O irmão Paulo agora também já disse também que crer é uma coisa e fé é outra. O que o irmão Arlindo tem a dizer sobre isso? Com certeza, né, irmão? A gente não tem dúvida que uma coisa é fé, outra coisa é crença, não é? Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma crença religiosa, eu posso dizer que eu tenho uma fé religiosa? Não. Entendeu? Não existe fé fora daquilo que é de Deus, irmãos. É tudo crença. Eu creio que eu posso subir no Monte Everest. Não é uma fé. Eu não tenho fé, eu tenho uma crença. Entendeu? A fé, ela é diretamente ligada a Deus, a fé. As demais coisas são crenças. Então, por exemplo, uma questão de religiosa, por exemplo. Existe fé religiosa? Não existe fé religiosa. Existem crenças religiosas. Eu creio que tal coisa, tal. Então, isso são crenças religiosas. A palavra fé, irmãos, isso aqui você tem que ser muito bem definido. Ela tem a sua raiz, a sua origem na palavra fides, do latim. Então, a fé não tem nada a ver com crença. A origem da palavra fé, ela tem a sua raiz no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, não existe fé que não toma atitude também não existe, entendeu? Toda fé, ela te arremete para uma atitude de fidelidade. Então, por isso que é dito assim, olha, quem crê em Deus, que é aquele que quer buscar, quer se aproximar de Deus, tem que crer que ele existe. Isso te leva a uma atitude de crer que ele existe, entendeu? Por quê? Porque isso aí, a Bíblia não está se referindo a crença, está falando de fé. Mas quando ela fala de religiões, de dogmas, de regras, então isso aí não é fé, isso aí é crença. Você está entendendo, Serginho, o que eu estou falando? Você está compreendendo a diferença? Então, por exemplo, eu não posso assim, ter um relacionamento de crenças com Deus, entendeu? Um relacionamento de crenças com Deus é eu crer num Deus religioso. Por que nós que estamos aqui, nós deixamos de ter esse relacionamento de crenças com Deus? Por que o irmão Paulo deixou de ter um relacionamento de crença com Deus? Porque ele atingiu a fé. O dia que ele atingiu a fé, ele percebeu que Deus não era para ele crer. Mas Deus, ele tinha que ter um relacionamento de fidelidade a Deus. Entendeu? Então ele saiu daquela atmosfera de crenças que a gente tinha nos templos, nas igrejas e tal, e essa atmosfera de crenças já não supria mais aquilo que ele estava vivendo. Porque agora o relacionamento nosso não é mais um relacionamento de crenças com Deus. É um relacionamento que exige de nós que nós tomemos alguma atitude de fidelidade àquilo que Deus é. Então, eu não posso mais, por exemplo, ficar enganando pessoas, dizendo para elas que elas serão abençoadas se elas derem uma contribuição para a igreja. Por quê? Porque isso fere uma atitude de fidelidade que eu tenho com Deus. Está entendendo, irmão? Irmão Sérgio, está entendendo? Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? E por ferir, porque isso fere a minha atitude de fidelidade que eu tenho com Deus, eu não posso mais estar no meio das crenças.
porque agora eu estou vivendo um momento de fé. Amém? Eu não sei. Às vezes o irmão fala que é difícil compreender. Na leitura, as passagens que o irmão Paulo citou, que Jesus usou muito a frase, a palavra, só porque tocou e viu e você crê, e tantas outras aí, né? Correto? Em certas partes ele fala que bem-aventurado será aquele que não viu e crê. São coisas que deixam muita dúvida na cabeça das pessoas por entender que fé e crença é a mesma coisa. Isso deixa uma dúvida Então, muito grande, né? E foi muito bem explicado. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu achava que fé e crença era a mesma coisa. Eu sempre achei isso. A minha vida inteira, quase a minha vida toda eu achei isso. Eu vim descobrir que fé e crença não era a mesma coisa de 3, 4 anos para cá. Entendeu? Foi quando realmente a fé começou a mostrar para mim o que eu não via, que eu descobri o que era a fé. Por que às vezes a gente não entende o porquê? Eu já ouvi muitas vezes o irmão Paulo citar aqui com a boca dele: irmão Arlindo, eu não consigo mais estar lá no meio deles porque aquilo ali me dá náusea, ele fala, me dá enjoo. Essa é a palavra que o irmão Paulo usou. E por que aquilo dá enjoo nele? Porque ele saiu do âmbito da crença, entendeu? Talvez ele nunca, nem tinha percebido isso. Porque agora ele vive uma vida de relacionamento com fé. Ele vive um relacionamento de fé com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Deus. E por ele viver esse relacionamento de fé, a atitude dele, de vida dele, é uma atitude, é um exercício, igual ele disse, do exercício da fé, é um exercício de manter uma fidelidade àquilo que é o nosso Criador, irmão. Não tem como você fugir disso. Você já não entra mais no âmbito da crença mais. Então, se alguém disser, irmão Paulo, você precisa crer nisso, ele vai falar assim, irmão, desculpa, eu sinto muito, não quero magoar o irmão, não, mas a fé me leva a ter uma atitude de fidelidade à pessoa do meu Pai, do meu Criador. Não tem como. Eu não posso mais viver o que eu vivia antes. Amém, irmão Sérgio? Amém, irmão. Então, o irmão Paulo vai falar um pouco. Se será salvo. Fala, irmão Paulo. Assim, tem coisas assim que a gente tem que até passar uma correção ali, né? Assim, a questão de... Eu vejo sempre eu vi que é necessário crer. Não crer numa religiosidade, isso é óbvio que não. Mas é necessário crer. Se a pessoa não acreditar, um pouco contrariando, perdão ali, irmão Arlindo, né? Que crer, mais ver a glória de Deus. Se tu não acreditar, então tudo é possível aos que acreditam. Se a pessoa não acredita, tudo se torna impossível. Na verdade, as coisas... Agora, a fé, ela foi dada igual para todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm fé. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha fé. Então, todos têm fé, mas nem todos acreditam. É necessário acreditar. Então, é isso que eu quero colocar, porque senão fica meio que embaçado aí, né? Eu falei uma coisa e aí foi tipo colocado outra. Eu não acredito, realmente eu não acredito na fórmula religiosa e teológica que é trazido para as pessoas nas igrejas. E isso realmente eu não acredito. O que eles falam lá realmente causa algo ruim dentro da gente. Porque eles tipo usam manobra nas escrituras e não é certo isso. Usar de manobra. Nós temos que trazer ela com uma clareza para as pessoas. O tempo de parábola já foi lá na época dos hebreus. Hoje nós não devemos mais de falar por parábola com as pessoas, porque isso traz mais dúvida do que esclarecimento. Então é necessário, gente, que a pessoa acredita. Se uma pessoa para subir o Monte Everest, é necessário ela acreditar. Se ela não acreditar, ela não vai chegar lá, gente. A pessoa tem que acreditar. Eu saí de casa, vou procurar um emprego, eu acredito que eu vou encontrar um emprego. Eu tenho que acreditar que Deus é comigo, eu vou conseguir encontrar um emprego. E ter fé. Por isso que tem gente que não sai, né?
Então, eu estou deixando bem claro, irmão, porque eu não gosto que bota as palavras na minha boca. Perdão, eu não gosto que bota palavras na minha boca. Eu sou assim, né? Perdão, a gente está num grupo aqui público, né? A gente tem que se esclarecer, né? Né? Então é isso, gente. Tu tens que acreditar. Ou a pessoa que não acredita, ela não vai a lugar nenhum. Ela não dá certo em nada. Tudo que ela põe a mão dá errado. A pessoa para trás, a pessoa de ré, ela nunca alcança nada. Acredita. Acredita que tudo é possível, gente. Acredita. Bota os teus objetivos. Tenha fé. Exercita a tua fé a cada dia, porque Deus tem grande vitória para a vida de cada ser humano. Creio num Brasil muito transformado, um mundo transformado. Se as pessoas começarem a acreditar, isso vai acontecer. Muitas pessoas estão perecendo porque duvidam do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Então, é isso. Por causa da dúvida no coração, as pessoas perecem. Por que não alcança a vitória? Porque tem dúvida. Tem dúvida. Por que tu duvidasse? Moisés, quando duvidou, ele bateu forte na rocha. Ele duvidou que ia brotar água. Não pôde entrar na terra prometida. Então, é isso, gente. Muitas vezes a gente não pode entrar na terra prometida porque nós duvidamos. Duvida que Deus diz, vai lá e bate na pedra que vai sair água. Ele foi lá e deitou-lhe com aquele cajado lá naquela pedra. Não entrou na terra prometida. Ele deitou porque estava já com dúvida, a murmuração do povo. Não deixa que a murmuração, as dificuldades do teu dia a dia, te tire a tua crença, a tua fé, a tua confiança em Deus, que tu deixa de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Nunca deixa de acreditar que existe um Deus poderoso. Não se torna teu e não deixa ninguém manipular isso na cabeça da pessoa, porque isso daí vai trazer muita consequência para a mente da pessoa, para a vida da pessoa. No momento que tu deixa de acreditar, meu amigo, tu anda de ré. É isso que acontece. Esse é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento de todos aqueles que confiam em Deus, é isso. Não deixa de crer. Sempre continue crendo. Embora que muitas coisas acontecem na tua vida tentando te tirar a tua crença, mas nunca deixa de crer no Criador. Amém, queridos? Amém.